versículo 1. Mateus 9:1. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas dizem entre si: Ele blasfema? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer, perdoados-te são os teus pecados, ou dizer, levante e ande? Ora, para aquele que saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar seus pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vá para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou-se a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu sentado numa recebedoria um homem chamado Mateus, e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico ou sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Amém. Aqui no a partir do versículo 1 até o versículo 8, ele fala sobre a cura de um paralítico. Aqui é onde eles trouxeram o paralítico para Jesus, e Jesus, acabou com a sua boa expressão, acabou dizendo assim para o paralítico: tem de bom ânimo. E ao Jesus a falar essa palavra ao paralítico, o paralítico meio que deu uma animada, que em questão de bom ânimo, falou que o paralítico deu aquela animada, deu aquela levantada. O cara que era triste já passou a ser mais feliz, em questão essa palavra. E a Bíblia fala também que Jesus fala assim: perdoados-se são os seus pecados. Quem aqui não quer ser perdoado pelos seus pecados hoje? É Deus, amém. E eis que os escribas, aqueles que tinham mais conhecimento, porque naquela época nem todo mundo sabia escrever e ler. E os escribas era conhecido um dos caras mais inteligentes naquele momento, naquela época. E ele disse: ele blasfema? Blasfema, eu acho que é falar contra Deus ou algo assim do tipo. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus conhece o nosso pensamento todos os dias. Amém. Só de você pensar, você está pecando. Só de você pensar em coisa boa, Jesus já está te abençoando, já está te glorificando. Glorificando? Calma aí que eu dei uma errada. Jesus já está te abençoando. Aí, também aqui fala: pois qual que é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer levante e anda? É muito mais fácil Deus perdoar seus pecados, sabe por quê? Deus perdoando seus pecados, você já está livre para você seguir tranquilamente a vida de Jesus. Porque o homem sem pecado, irmãos, é um homem que já está na glória, já está na bênção, já está no reino dos céus. Então é mais fácil Deus perdoar os pecados dele para que aquele homem possa ter possibilidade de subir os céus, do que Deus falar levante e anda, o cara continuar andando no caminho que ele já estava. E ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. O Filho do Homem. O Filho do Homem, não sei se nós pode colocar nós mesmos, ou aqui está falando de Jesus. E então, Jesus tem autoridade para perdoar qualquer um dos nossos pecados. Amém. Assim como é feito alguns rituais, vamos dizer assim,
como na igreja católica, quando você vai confessar assim, entra o padre, você confessa o pecado para o padre, e o padre vai lá e fala: vai-te e não peques mais, os seus pecados estão perdoados. Assim pode ser feito também quando você quer ser perdoado. Faz o que a gente fez hoje aqui no culto: ajoelha, ora e pede perdão a Deus, e Ele te ouvirá e te perdoará. Eu creio em nome de Jesus. Amém. E ao terminar, disse então o paralítico: levante, toma tua cama e vá para a tua casa. Muitas das vezes a tua casa pode estar impedindo você de caminhar a Deus, mas como a sua casa também pode ser o templo do Espírito Santo. Amém. E ele levantou-se e foi para a sua casa. E fala aqui, ó: e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou-se a Deus que dera tal poder. Muitas das vezes as pessoas não vão entender o agir de Deus na nossa vida, mas muitas das vezes eles vão entender e vai ter que glorificar, porque Deus faz coisas para que as pessoas verem, para elas poderem se aproximar de Jesus, para elas poderem ir até Jesus. E logo em seguida, no versículo 9, fala: Jesus passando diante dali, viu sentado na receptoria um homem chamado Mateus. Mateus era cobrador de impostos, e ele estava ali, claro, né, fazendo o seu trabalho dignamente, cobrando os impostos de quem mora lá, né? E disse, Jesus chegou até Mateus e falou: segue. Se Jesus chegasse hoje até nós, muitas das vezes a gente poderia até matar ele, mas Mateus reconheceu a grandeza, reconheceu que ele precisava de um socorro, e ele não falou mais nada, ele não queria saber de trabalho, ele não queria saber de nada. Aqui a Bíblia fala: e ele levantou-se e o seguiu. Não falou que Mateus murmurou, não falou que Mateus fez nada. E então, muitas das vezes, a gente também tem que ter esse pouquinho de conhecimento, de saber que muitas das vezes um trabalho que te tira do foco, que te tira do desempenho de Deus, muitas das vezes não é coisa de Deus. Porque muito das pessoas acham que abriu uma porta de emprego, abriu isso, abriu aquilo. Muitas das vezes as pessoas acham que é Deus, acham que é Deus abençoando, mas não é não. Muitas das vezes é tratos de inimigos mesmo. Mas quando Deus abre uma porta, já é diferente, irmão. Você sente que é diferente, já tem um tempo ideal para você. Igualzinho o Gelson e a Simone. Deus abriu uma porta para eles. Vê se é na hora que eles estão cultuando a Deus. Não é, irmãos, é diferente. O horário é mais cedo, é tudo mais cedo, para você sempre estar glorificando o nome do Senhor. Amém. Deus maravilhoso. E aconteceu que, estando ele em casa, e logo que o Mateus o seguiu a Jesus, fala que, estando ele em casa, à mesa chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e discípulos. E fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médico ou sãos, mas sim dos doentes. E eu creio, né, que logo Mateus aceitando, eu creio que ao sentar na mesa ele estava fazendo uma ceia, uma santa ceia. E juntamente nessa santa ceia tinha publicanos e pecadores. E aqueles que tinham mais conhecimentos, aqueles que achavam que estava certo, perguntou para Deus, né? No caso os fariseus, perguntou para Deus por que ele estava se ajuntando à mesa juntamente com os pecadores e publicanos. E Deus respondeu exatamente no versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médico ou sãos, mas sim os doentes. Deus não veio salvar aquele que já está bem de vida, que já está no caminho dele. Se Deus voltar hoje em dia aqui, ele não vai vir primeiramente aqui. Ele vai atrás daqueles que não se encontram em situações de bens. Tipo, vou usar a palavra aqui que não deveria usar: prostituta, esses usuários de droga, essas pessoas assim, que não têm o conhecimento. Nós aqui que já tem um pouco de conhecimento, Deus não vai vir aqui. Para que ele vai vir aqui se nós já estamos no caminho dele? Deus vai vir em quem não está no caminho, em quem precisa. E muitas das vezes, não é só porque a gente está na igreja que a gente não precisa não, tá?
Muitas das vezes a pessoa vem na igreja, mas o coração e a mente está lá fora. E, tipo, vem obrigado, vem porque gosta, vem porque não gosta, e assim vai por aí. E no versículo 3 diz assim: ide, porém, e aprendi o que significa misericórdia, que é o nosso sacrifício, porque eu não vim a achar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E ao falar que a gente precisa aprender o que significa misericórdia, eu quero. Alguém sabe me dizer o que significa misericórdia? Eu, na minha opinião, tipo, misericórdia é... Como é que eu posso falar? Vou dar um exemplo. Você está andando na rua tranquilo, você e sua mãe, e ao decorrer de você estar andando, vem um assaltante com a arma, vamos colocar assim uma ponta 40. Coloca a arma na cabeça da tua mãe ou na sua cabeça. E sua mãe diz assim: pelo amor de Deus, misericórdia, não bata meu filho não. E o assaltante naquele momento pega e por causa daquela palavra ele não mata você. Então misericórdia para mim é algo tipo assim, como é que eu posso dizer? Perdão. Oi? Perdão. Perdão? Podemos dizer assim também. Misericórdia é algo que nós necessitamos para que nós possamos viver melhor, vamos dizer assim. E não sacrifício. Então aí nós pode ter uma diferença. Sacrifício é muitas das vezes aquilo que a gente faz, cansa. Vamos dizer a mesma coisa de escravo. Porque eu não vim chamar o justo, Deus não vem chamar o justo, como eu acabei de dizer aqui, né? Mas os pecadores ao arrependimento. Muitas almas que tem aí fora que precisa vir ao arrependimento para ser salvos. E lá em Marcos, capítulo, se eu não me engano, 15, se tiver o capítulo 15, deixa eu ver, eu acho que é isso. Marcos, capítulo 15, não, Marcos, capítulo 16, versículo 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para que aqueles pecadores venham ao arrependimento, a gente tem que pregar o evangelho de Deus a toda criatura. Não é fácil, porque muitas das vezes a gente acha que a vida de cristão é só vir aqui, sentar na cadeirinha, louvar, bater poder, falar alguma palavrinha aqui, mas não é não. Muitas das vezes a vida de um cristão tem que ser dentro e fora. Igualzinho aqui, eu conheço os irmãos dentro daqui da igreja, não conheço os irmãos do lado de fora. É a mesma coisa. Eu, Ismael, tenho que ser a mesma pessoa aqui dentro e a mesma pessoa lá fora. Não adianta eu vir aqui fazer uma coisa e lá fora eu fazer outra. Então, que a gente possa, ao mesmo tanto que eu falo aqui a palavra para vocês, prego, leio, canto, faço as coisas aqui dentro, que eu posso fazer para aqueles irmãos que não estão aqui dentro hoje, que a gente possa fazer lá fora também. Porque a palavra do Senhor fala. Como é que fala? Vale mais um do que 99. Porque muitas das vezes aqueles 99 podem ser sim pecadores, mas um pecador ao arrependimento vale mais do que os 99. Então que a gente possa pegar e pregar o evangelho também para toda criatura que estão lá fora. Eu também vou estar lendo Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. No versículo 33, ele fala, né, que nós devemos primeiramente sempre ter nossa cabeça em foco no reino de Deus. Porque muitas das vezes a gente já está pensando o que a gente vai fazer amanhã, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou jantar, como que vai ser o serviço, como que vai ser o trabalho, como que eu vou colocar gasolina no carro.
como vou fazer isso, como vou fazer aquilo. Mas muitas das vezes a gente acaba esquecendo que existe o Deus que cuida de tudo. E então a palavra do Senhor fala que nós devemos olhar sempre para cima, olhar sempre para o alvo, que é Jesus. E esquecer das coisas bem materiais. Deixa que o resto Deus cuide. Aqui, como diz no versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O dia de amanhã já tem um propósito para si, já cuidará de si mesmo. Então, para de pensar no dia de amanhã e começa a viver hoje. Porque muitas das vezes a gente coloca planos para o futuro, mas nem sabe se a gente vai viver daqui 2 minutos. Então, que a gente possa viver o alvo que é Jesus, porque alcançando Jesus a gente vai alcançar a salvação. Se a gente morrer daqui a 2 minutos, por exemplo. Se você tiver com a mente de Jesus, sempre disposto a entender e compreender a palavra do Senhor Jesus, se você morrer daqui a 2 minutos, você vai para o céu. Mas se você tiver com a mente do amanhã, aí, infelizmente, eu vou falar a realidade. Se você morrer, você vai direto para o inferno. Porque a palavra do Senhor está falando aqui hoje. Olhe para o céu. Muitas das vezes você quer olhar pelo bem material, quer olhar o que você vai fazer amanhã, quer olhar para fazer o que você vai fazer. Vou chegar em casa e vou mexer no celular. Olha que benção. Ver aquela musiquinha de funk, aquela musiquinha de sertanejo, ver isso, ver aquilo. E muitas das vezes você esquece que foi lido aqui hoje, foi pregado aqui hoje. É Deus. E diz assim a palavra do Senhor, basta cada dia o seu mal. Esse é o pior. Cada dia da sua vida vai ter um leão para você derrubar, vai ter alguma coisa para você amassar. Nunca vai ser uma maré, uma vida mansa. Se eu falar para vocês que a minha vida foi fácil hoje, que eu só cheguei, acordei cedo, fui sentar minha bundinha lá na escola, fiquei 9 horas lá, foi fácil não. Você tem que aturar nego olhando de cara feia, nego emburrado, nego triste, nego querendo te bater, nego querendo te amassar. Tem que aguentar um montão de coisa. Mesma coisa que o José falar que a vida dele foi fácil hoje. Não foi fácil. Ele teve que matar um leão hoje, o João, Dona Nilda. Você acha que para vocês foi fácil hoje vocês estar aqui? Vocês não passaram por perrengue hoje, não? Aquele que não passou por perrengue hoje, explica, por favor. Tá vendo? Todo mundo passa o perrengue. Todo dia tem alguma situação, algum problema para você resolver. Nunca é uma maré mansa. Amém? Amém. Amém. Igual na Bíblia fala, tirai a pedra. Deu branco. E para encerrar, vou terminar com Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tudo quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora, teu Pai que está em secreto, e teu pensamento que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aqui no versículo 6 fala que quando nós for orar, irmãos, que a gente possa ficar em secreto, que a gente possa orar para nós mesmos, não na frente de certas pessoas, porque muitas das vezes você orando na frente de certas pessoas, as pessoas acham que você quer fazer, vamos dizer, mídia, quer fazer alguma coisa. Então que você possa orar em secreto e Deus te recompensará publicamente. Não é a gente orando publicamente pedindo para Deus recompensar nós. Não é assim, irmãos. Você ora publicamente, ora no seu secreto, ora do seu coração, ora no fundo do teu pensamento e Deus vai te recompensar. Porque aqui diz a palavra do Senhor. E fala para você não usar
diversas repetições, tipo assim: soberano Deus, eterno Pai, peço que o Senhor me abençoe, 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 que a gente não possa ficar travando muitas das vezes também uma palavra, pedindo a mesma coisa todo dia, porque Deus mesmo sabe o que nós necessitamos. E eu, ao saber dessa palavra, quando eu vou orar, eu pego e falo assim: soberano Deus, eterno Pai, te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço por mais uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor Jesus. E Pai, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe do que eu necessito, que o Senhor possa ser comigo em todas as situações. E se a tua presença não for comigo, não me faça sair de casa neste dia maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Essa é muitas vezes a oração que a gente possa usar em dia a dia, para não ficar usando grandes repetições. Ou aqui mesmo deu o exemplo do Pai Nosso. Se você não souber o que orar, se você tem vergonha de orar mesmo com suas próprias palavras, que você possa pelo menos ajoelhar e orar o Pai Nosso cada dia da sua vida. E Deus te recompensará, mesmo assim. E não é só porque a pessoa faz a oração de 1 hora, de 3 horas, e você com a sua oração de 3 minutos, 2 minutos, que Deus não se faz presente na sua oração não, que Deus não escuta a sua oração não. Deus escuta a oração de todo mundo, conforme se for do seu coração. Não vem tirar coisa de trás da orelha, disso, daquilo, não, que Deus não se alegra não. Deus se alegra das coisas que é feita de coração. Amém? E assim eu agradeço minha rica e minha oportunidade de hoje. Isso aí.